O marxismo chinês. Para onde vai a segunda nação do mundo? Então, a gente está aqui no canal do Professor Poiato. Eu, obviamente, sou o Professor Poiato. E a gente vai avaliar este textozinho que saiu lá no Medium, o marxismo chinês, para onde vai a segunda nação do mundo. É um textozinho que vocês já deram algum hype, já debateram bastante, então a gente trouxe aqui para conversar. Tudo bem? Então vamos lá. Essa aqui é uma cena do 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, partido de todo o povo da China. Vamos lá. Nos últimos anos, o Partido Comunista Chinês tem suscitado um interesse renovado, não apenas nas políticas econômicas ambiciosas que demonstra para o mundo, mas também nas suas interpretações e aplicações do marxismo em um contexto contemporâneo. Então vamos lá. O Partido Comunista Chinês, ele é um partido comunista ainda. Ele se declara marxista-leninista, mas com características chinesas, que incorporam algumas características do confucionismo e incorporam características da vida política dos anos 60 e 70 do país. Tudo bem? Essa é a definição que eles dão. Ah, o William está falando que não é. Esse vídeo eu vou tentar não falar nada. Vou deixar a conclusão com vocês, tá bom? Eu vou só mostrar aqui algumas impressões que a gente teve e algumas opiniões que aparecem no caminho sobre o tema. Tudo bem? As resoluções do 20º Congresso Nacional do PCCH, que estão públicas, tá? Se você quiser entender o que o Partido Comunista da China quer, ele fala para o mundo inteiro ver. Diferente, sei lá, dos republicanos, lá nos Estados Unidos, os democratas, o Partido Comunista Chinês, por ser um partido de massas, ele tem essa característica de ter os seus planos muito públicos, né? E como o Estado chinês ele ainda tem um planejamento estatal bem forte, dá para você também olhar lá o planejamento e entender o que a China quer para os próximos anos, né? Então, o 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, ele fez um debate sobre as questões do marxismo e ele reforçou a sua interpretação muito própria do marxismo e das questões de classe e de como eles vão chegar lá. Né? O exemplo claro é a política das Zonas Econômicas Especiais, ZES. ZES eram áreas litorâneas onde você criava autorização para desestatização, ou seja, venda, privatização de áreas públicas e estabelecimento de empresas multinacionais, onde elas teriam muito incentivo do Estado em crédito e energia e a própria terra para instalar, e pagariam um valor muito abaixo para os seus funcionários, quase sem direitos trabalhistas, porque quem entraria ali em auxílio ao trabalhador seria o próprio Estado chinês. Então as empresas vinham, mas em troca elas teriam que fazer uma troca econômica, uma troca tecnológica com a China. Então a China se dava o direito, por exemplo, de quebrar leis de patente, se dava o direito de copiar a mercadoria das empresas que vão trazer isso, até hoje, tá? E foi assim que ela primeiro criou a primeira fase que a gente, né, da minha geração pegou, que eram as bugigangas, né, as cópias que eram de qualidade inferior, até hoje que o que a gente poderia chamar de cópia hoje em dia não é mais cópia, né? É uma marca própria que bate, por exemplo, de frente com a Apple e aí vai. Então essa transferência de tecnologia foi a estratégia chinesa para o desenvolvimento, né? Como a região de Shenzhen, né? Onde o governo oferece incentivos para atrair investimentos estrangeiros e desenvolver um setor específico da economia. Essa é uma característica importante da Z, né? Diferente de outros incentivos que acabam... Eu não sei se dá para falar assim tão levianamente, mas acabam não tentando incentivar setores específicos de capital estrangeiro, mas, por exemplo, o capital bruto, como, por exemplo, o Brasil jogar lá o juros lá em cima para trazer capital, investimento direto internacional, isso acaba sendo um investimento não específico. E a China, ela visava investimento específico, setor de eletrônicos, setor de calçados, setor disso, setor daquilo. Cada região tinha um setor específico que iria receber para a produção, com um objetivo específico. A gente só quer aumentar o PIB, traz setor de calçado e roupa. A gente quer agora produzir energia, traz a empresa fulana de tal. A gente quer eletrônico, traz a empresa fulana de Y. E aí vai, né? E o Estado mantém o controle estratégico de recursos de infraestrutura e energia e mineração. São os 3 setores aí que são estatais na China, né? Se a gente comparar com um marxismo mais ortodoxo ou um socialismo mais ortodoxo,
Cuba, por exemplo, mantém um sistema mais centralizado. Então, o Estado seria o coletivizador geral, essa é a característica, né? No combate de classes, os trabalhadores, pela teoria lá em Cuba, tomaram o Estado, né? Estabeleceram ali o poder popular, como eles chamam, e a partir daí o Estado seria o socializador da propriedade. Então ele acaba tendo uma grande parte da propriedade ainda estatal, né? Então, saúde e educação são estatais? Na China não, tá? Na China o setor de serviços ele é público. Desculpa, na China ele é privado. Desculpa que passou a moto, vamos repetir. Na China, o setor de serviços ele é privado. Aquilo que é para o bem comum, ele é privado, com o setor público dando uma parte e o usuário dando outra. Então a saúde, por exemplo, você paga taxas para usar a saúde. Educação, a mesma coisa, né? Enquanto países mais capitalistas, e aqui no sentido mais liberal da coisa, né, países de uma economia mais liberal, como os Estados Unidos, oferecem principalmente o livre mercado como possibilidade, assim como a propriedade privada, com a intervenção estatal altamente regulada. Gente, essa coisa de intervenção estatal altamente regulada é vírgula, tá? Vamos lembrar que quando os Lehman Brothers quebraram, o governo veio em socorro deles, né? Vamos lembrar que quando a economia vai mal, eles prometem aí um novo New Deal, né? Vamos lembrar do que o keynesianismo meio que foi aplicado por eles. Então, essa coisa da ação estatal regulamentada, controlada ou mínima, ela é mínima talvez para a população, mas nunca para o grande empresário, tá, gente? Quais são as raízes desse dito marxismo chinês, se é que ele existe, né? Então, a China está lançando essa interpretação própria e está falando que existe um marxismo próprio, né? Desde a fundação do PCCH, que é uma bagunça como esse partido surge, mas tem muito a ver com o Partido Comunista Francês, tem a ver com uma série de coisas. Mas ele se consolida de vez nas guerras civis ali, até o final da Guerra de 49 e a Revolução prevalecer. Então o partido ele vai passar por uma mutação muito maluca nesse período, mas ele vai se consolidar como partido e consolidar como forma de poder em 49, né? Onde o marxismo-leninismo já reinava e aí sob uma forma que a gente vai chamar de maoísmo, né? Então era o marxismo-leninismo-maoísmo, né? Se adaptando às condições específicas da China, que a gente vai chamar de maoísmo, né? O maoísmo ele tem lá suas teses dentro do marxismo, que é uma coisa muito desse período, né? Como o socialismo real ele era bem grande, você tinha várias correntes que brigavam. Então tinha o marxismo, o leninismo, maoísmo, você tinha o trotskismo, você tinha o titoísmo, né? Lá na União Soviética o leninismo, e aí vai. Tudo bem? Inicialmente, essa revolução maoísta introduziu uma interpretação única do marxismo, enfatizando a luta de classe e a revolução camponesa, né? Do campo para a cidade, se derruba o Estado, se estatiza tudo e se distribui. No entanto, isso vai dar sérios problemas e na década de 80 a China vai passar por várias reformas. Aqui está o nota. Muita gente fala que nesse período, mais especificamente em 78, você teve uma contra-revolução dentro da China. Então, dentro do Partido Comunista, uma ala liberal teria vencido e perseguido os maoístas e reinstaurado o capitalismo na China sobre uma ditadura, né? Esse seria o argumento, especialmente dos maoístas e dos trotskistas. São duas correntes aí que avaliam o marxismo. Já a partir da própria China, ela assume o que chama aquela disputa de duas linhas, ou seja, você tem a luta de classes fora do partido, ou seja, as classes sociais brigam no mundo, mas brigam também nas organizações de trabalhadores. E que esse seria apenas um recuo estratégico a desenvolver o que eles chamam de força produtiva, ou seja, a indústria, o comércio, ampliar a riqueza do país para poder distribuir melhor lá na frente, né? E assim eles fundam o socialismo de características chinesas, que é um híbrido, né? É um país que tem características socialistas e características liberais na economia, altamente rígida, né? Altamente dirigida, acho que essa é a palavra, pelo Estado, né?
Contradição ou síntese criativa? Vamos pensar sobre esse tal desse marxismo chinês nesse... A ascensão da economia da China nas últimas décadas é um testemunho da eficácia desse modelo híbrido. Então esse é o argumento dos próprios chineses, né? Então olha só, a gente saiu de uma economia altamente problemática para a segunda do mundo desse jeito, né? Embora tenha controle estatal sobre setores chaves da economia, o PCCH permitiu um crescimento dinâmico do setor privado, né, e brigou para se integrar na economia global, né? Hoje em dia é quase impossível pensar em mercado mundial sem a China, mas até os anos 80 ela estava fora, estava excluída. Ela era tal qual hoje a gente pode imaginar a Coreia Popular, completamente cercada e proibida de participar do mercado global. Ela consegue se recolocar nesse mercado e domina esse mercado, né? O pragmatismo econômico contrasta com uma certa ortodoxia marxista que se vê em alguns momentos da história, né? Que postula a abolição imediata da propriedade privada e uma economia planejada centralmente de cara. Então existe esse debate, tá? Apesar que os chineses vão argumentar que nem os marxistas-leninistas, nem o Lenin em pessoa fez isso de cara, né? Ele estabelece primeiro um programa de desenvolvimento, depois a estatização gradual da terra e da economia, né? Existe um debate se essa ideologia chinesa não se configura também essa exportação, né, os livros do Xi Jinping. Se você pesquisar, você vai achar livro do Xi Jinping de 1000 páginas com ele na capa, quase um best-seller. Será que isso também não é uma forma de soft power? Ou seja, estamos crescendo muito, todo mundo está olhando pra gente, as pessoas querem saber como a gente fez isso, então a gente vai se projetar mostrando o nosso modelo como o melhor do mundo, né? Então, será que é uma forma de soft power? A expansão da influência chinesa no cenário global não se limita ao poder econômico, né? Cada vez mais a gente vê mais produtos culturais da China no mundo se vendendo, né? Tentando disseminar sua visão política e ideológica. Apesar que a China tem uma política de não intervenção, que é muito curioso, que ao mesmo tempo que a gente vê cada vez mais produtos chineses, você não vê aquela profusão que se vê, por exemplo, nos Estados Unidos tentando vender o seu estilo de vida como o melhor do mundo, né? Então tem essa dualidade. Enquanto a China se coloca como crítica do imperialismo ocidental, o PCCH, né, o Partido Comunista Chinês, promove uma abordagem de desenvolvimento não intervencionista no mundo. Te empresto grana, não quero saber porque você vai usar. Eu quero que você tenha tal infraestrutura porque a mercadoria precisa rodar por aqui para você fazer parte da minha engenharia global de comércio. Entende? Então, ela não se preocupa em derrubar governos internos ou em ir atrás de certas coisas dentro dos países. Pelo menos ela se coloca dessa forma. E a grandíssima maioria dos acordos chineses partem de uma perspectiva de que só se assina quando se tem uma perspectiva de ganha-ganha. Acordo com o governo chinês. Agora, se uma empresa chinesa vai comprar, tem uma estatal querendo se vender, então um país lá está com um governo neoliberal e esse governo está vendendo uma estatal a preço de banana. A China vai e compra e vai explorar até o talo daquela estatal. Ela não quer saber, porque é o próprio governo que quis vender. Na perspectiva do governo é um ganha e na perspectiva dela é um ganha. Então ganha-ganha não precisa ser material. Ele pode ser narrativo. Ah, professor, mas aí todo acordo é ganha-ganha. Não necessariamente. Tem acordos que de saída, pelo menos um certo marxismo, já apontaria ali uma crítica de, ó, tal nação tá ganhando, tal nação tá perdendo. Isso aqui tá sendo imposto. Ou tem acordos que são literalmente impostos por guerra e tal. A China não faz isso. Ela vende uma ideia pro mundo de que ela só fecha acordos ganha-ganha e que ela é uma não intervencionista militarmente. Tudo bem? Bem, e qual o futuro dessa ideologia, então, desse marxismo chinês? À medida que a China continua a se posicionar como uma potência global, a questão de como o Partido Comunista Chinês equilibra suas raízes marxistas com as realidades de hoje torna-se mais relevante. Bem, lembra lá dos anos 70 que eu falei para vocês? Então, o Partido Comunista ele deixa de ser do partido dos operários e camponeses e se transforma no partido de todo o povo da China.
apesar dele já ter esse slogan e tal, mas ele vai se abrir, inclusive, para bilionários estarem lá dentro. Hoje você tem gente muito rica dentro do partido, mas é uma cabeça, um voto. Então as maiorias decidem lá dentro. Pelo menos deveria ser dessa forma. Então o Partido Comunista Chinês, ele atrai para dentro de si as contradições da sociedade, tentando reequilibrar isso lá dentro, usando os trabalhadores como a maioria. Há quem diga que isso é uma massa de manobra. Há quem diga que isso não tem como existir. E há quem diga que é assim que funciona. Eu vou botar minha mão no fogo pelo Partido Comunista Chinês? Não. Eu tenho leitura suficiente para falar que não? Também não. Então eu vou manter onde? No muro. Mas o que se mostra aqui, na realidade, é isso, né? Ele vai se vender, né? Esse marxismo vai se vender como uma ideologia de enfrentamento dos problemas do século XXI, né? Ao mesmo tempo, dentro do Partido Comunista Chinês, inclusive o próprio Xi parece incentivar isso em alguns pontos, há uma defesa para um retorno ao marxismo mais ortodoxo, ao leninismo. Isso aparentemente tem ganho força lá dentro, né? Não sabemos até onde isso vai evoluir, mas aparentemente isso tem ganho força no contexto interno da China entre a juventude, né? Quem critica muito? Esse aqui foi um dos trechos que mais deu problema quando a gente divulgou. O primeiro trecho que mais deu problema é a própria pergunta, né? Saíram muitos em defesa de uma China socialista a todo custo e muitos em defesa de uma China malvadona não socialista. Olha só como ela explora as nações da África, olha só como as relações internas são uma porcaria, olha só como o trabalhador é explorado. E a segunda é esse, que eu citei só um jornal, né? Eu falei da oposição que o jornal A Verdade faz, falando sobre como a China abandonou seus princípios revolucionários, abandonou os princípios do socialismo, criou um abismo entre ricos e pobres, né? Então, mostrando aí que o socialismo com características chinesas é muito pouco socialista. Agora, só esse jornal falar isso? Não, o jornal Opinião falar isso, jornal... o Poder Popular nem tanto, né? O Poder Popular também está em cima do muro. O Opinião fala isso, o jornal Nossa Classe fala isso, o jornal... Bem, uma dezena de jornais, os jornais maoístas falam isso. Uma dezena de gente que debate, a esquerda vai debater a China nesse contexto de crítica, né? A China não é socialista. Tem uma definição bem apurada sobre isso. Mas... a gente citou aqui o A Verdade, que era onde tinha um artigo que a gente se baseou para crítica. Então, pedimos desculpas a todos os outros grupos. Sintam-se abraçados. Todos vocês falam que a China não é socialista. E também todos os outros grupos que falam que a China é socialista, porque no texto só citava PCdoB. Então, sintam-se abraçados também, porque vocês definem a China como socialista. Se você faz parte de um grupo ou de outro, comenta aqui embaixo também, deixa seu comentário, coloca a tese do seu grupo político, mostra pra gente como é que você pensa, tira esse professor de cima do muro, mostra pra gente cientificamente, vamos evoluir o debate, né? Relevância contemporânea do marxismo. Bem, se a gente teve ali uma crise da União Soviética que fez o marxismo recuar, a gente tem uma crise de 2008 que fez o marxismo voltar a avançar e ser relevante no mundo, né? E aí, como eu tinha acabado de citar alguém que era crítico à China, eu trouxe alguém que era a favor de uma leitura de uma China socialista, né? Na verdade, um socialismo para o socialismo, né? Uma transição para a transição, que é o Elias Jabbour. O Elias Jabbour vai fazer uma análise que a China está na transição para a transição, que é uma análise que a própria China diz estar, né? Então ela não é socialista ainda, ela está sobre uma orientação socialista, ela vai vir a ser socialista, e ela tem um plano para vir a ser socialista, mas ela já estaria sobre uma hegemonia dos trabalhadores, estando sob a hegemonia do Partido Comunista, né? Agora, isso é real? Muito difícil afirmar, né? Mas o Jabbour é um cara que faz essa defesa e ele fala que esse marxismo chinês ele tem se espalhado muito em contextos, né, não liberais e contextos orientais. Então ele cita países que vão adotar esse modelo posteriormente, como Laos e Vietnã, né, como exemplo de como essa forma de pensar, né, os países com orientação socialista estariam avançando, né, apesar da nossa crise tremenda aí no período, né? Um caminho único ou uma evolução natural? Bem,
A evolução do marxismo chinês é um fenômeno complexo e transcende a mera aplicação de ensinamentos de Marx e Engels, uma vez que eles tiveram que desenvolver sua própria ideologia, né? Em vez disso, reflete uma síntese criativa entre ideologia e pragmatismo, adaptando às necessidades do seu país, né? Ou seja, é um modelo. Com o modelo, o socialismo com características chinesas pode influenciar o futuro das relações internacionais e a competição geopolítica global? Sim. Porque ele criou um bloco, uma teoria internacional, que são os blocos multipolares, e um bloco de ação internacional, que é o BRICS e a ação multipolar, né? Então, essa ideologia já influencia? Já influencia. Agora, qual é o futuro dela? Vai se espalhar? Depende muito, né, dos debates sobre o marxismo no século XXI, sobre como a China vai se comportar nos próximos passos do mundo aí, que parecem que serão violentos, né, e sobre todo o debate acadêmico e político que vai se desenvolver em volta disso. Então, o socialismo com características chinesas não é ainda um modelo que as pessoas puxam, pegam uma bandeira e correm na rua falando: meu país tem que ser assim, né? Mas também não está muito longe de se transformar nisso. Ele está num momento de transição onde já se debate mais, querem se entender mais, quer tirar isso de um debate do exotismo e trazer para um debate social real, para começar a atribuir certas questões de modelo. Um exemplo que eu sempre falo disso é a questão de cidades. A gente, quando falava de cidade, falava da França. Agora, quando a gente fala de cidade, a gente fala de Shenzhen para debater os alagamentos, por exemplo, e as cidades esponjas chinesas. É um exemplo de como esse modelo ele já está entrando aí, já está virando modelo para várias coisas, né? Bem, você tá aí, tá a fim de debater marxismo no mais duro. Então aí, as 3 fontes e 3 partes constitutivas do marxismo. É um debate aí que foi feito pelo Lenin e a gente tem um videozinho resumindo aí para você entender um pouquinho mais o que é o marxismo e como ele funciona. Então, pessoal, é isso, né? A gente já tem um texto que vai sair sobre também a questão do socialismo chinês, né? A China é socialista, baseada no livro do Jabor. Se você quiser que isso vire uma série aqui no canal, a gente debate o Jabor mais a fundo, capítulo a capítulo, então dê like, comenta aqui embaixo pra gente fazer isso. E mais do que isso, não se esqueça, né, claro, de se inscrever no canal, acionar o sininho e mandar este vídeo para seus coleguinhas que discordam completamente de mim, para a gente gerar um debate, para os que concordam comigo, para a gente conversar um pouquinho, para a gente entender o que seria esse marxismo chinês que está se vendendo por aí. Tudo bem? Então, muito obrigado pela sua presença aqui, até o próximo vídeo e tchau, tchau!